Boa noite, a paz do Senhor, que Deus te abençoe nessa noite maravilhosa de segunda-feira. Esse é o programa Assembleia de Deus em Ação e nós estamos com você nessa segunda-feira aqui do canal 19. Um prazer estar com você essa noite e poder repartir com você um pouco da palavra de Deus. E hoje no nosso programa de segunda-feira é o nosso programa de opinião e também de entrevista. E também um programa onde você vai poder ligar aqui para a programação e interagir conosco através do telefone que está aparecendo na sua tela. Já vai aparecer aí na sua tela. E nós estamos com um tema hoje muito bom, muito maravilhoso, que é sobre a oração. Eu quero perguntar para você essa noite, você acredita no poder da oração? O que a oração ela pode fazer pela sua vida? Você já conhece alguém ou da sua própria vida, você tem um testemunho sobre a oração, que você falou com Deus, você pediu para Deus e as coisas impossíveis aconteceram na sua vida? Hoje nós vamos falar sobre isso no nosso programa e nós queremos a sua participação, como também nós queremos que você ligue para cá, ligue para o programa, participe conosco e você vai poder também deixar o seu pedido de oração. Hoje na nossa programação nós temos alguns testemunhos para ouvir, para contar e também temos a participação dos nossos convidados também na programação de hoje. Você vai ficar muito bem através dessa programação e eu quero que você participe aqui conosco. Comigo está nessa noite o nosso jornalista Cristiano, que está comigo todas as segundas-feiras, e também o nosso convidado evangelista Eduardo. E você é também o nosso convidado especial para participar da programação. E a oração, ela faz efeito, você crê nisso, você acredita? Então você vai ligar para cá, nós vamos ficar com o seu nome para orar pela sua vida, mas eu quero também ouvir testemunhos da oração através aqui da nossa programação. Nós vamos rodar o vídeo que está aí falando sobre oração, você vai assistir esse vídeo e nós vamos já rodar e eu quero que você preste muita atenção e você vai poder participar conosco aqui nos nossos telefones, através do Facebook, através da nossa rede social, através do nosso site, você vai conseguir participar aqui da nossa programação. Um grande abraço a todos os ouvintes, fique conosco, nós vamos estar aqui até às 10 da noite e você vai poder participar conosco através da nossa programação. Vamos ouvir então? Vamos ver então? Roda aí esse vídeo que está falando sobre o tema dessa noite, por favor. Bem, queremos conversar a respeito da importância da oração. Sabemos que orar é trazer os céus à terra e através da oração nós ligamos a terra aos céus. Orar é falar com Deus, é dialogar com Ele. E diálogo nos fala de duas pessoas falando, enquanto um fala, o outro ouve. Orar não é apenas nós dizendo a Deus tantas coisas, Senhor, Senhor, e pedindo. Nós precisamos ouvir o que o Senhor nos fala. E a sua palavra traz tantos exemplos maravilhosos a respeito desta importância, de como Deus trouxe vitória ao seu povo, de como Deus operou coisas tão tremendas através da oração. Como é importante nos aproximarmos de Deus com fé, sabendo quem Deus é, conhecendo a sua soberania, sabendo que nosso Deus não é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem em suas mãos todo o poder. Aí está esse vídeo falando sobre a oração, o poder da oração e o que nós podemos através da oração. Amados, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, ela nos mostra que tudo é possível àquele que crê. Jesus disse para as irmãs de Lázaro, crê somente e verás a glória de Deus. Então nós sabemos que através da oração nós podemos coisas impossíveis. E eu quero que você ligue, está aí na tela o telefone e você vai poder ligar para nós essa noite e participar da programação. Muito bem, comigo está aqui essa noite o jornalista Cristiano e também o evangelista Eduardo. Boa noite e paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcos, paz do Senhor a todos os nossos telespectadores que estão conosco no Assembleia de Deus de Ação, a partir de agora, entrevista e opinião. Gostaria de saudar o evangelista Eduardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Então, hoje estaremos discutindo o tema oração.
você acredita no poder da oração? Eu gostaria de contar com a sua opinião. Iniciando a entrevista, sabemos que a oração, evangelista Eduardo, é uma conversa com Deus, onde colocamos nossas necessidades, nossos anseios, nossos desejos, nossos agradecimentos. Correto. Essa é a definição de oração. Mas por que é tão importante orar? Qual é o motivo, qual é a razão que devemos orar? Por que isso é necessário na vida de um cristão? A oração, queridos, para todos aqueles que estão nos ouvindo, a oração eu sempre digo que é a respiração da alma. Quando o ser humano, a criatura, ele ora, ele se aproxima de Deus. Ele tem uma comunhão mais profunda com Deus e começa a conhecer Deus mais de perto. Pois o segredo da oração nos aproxima de Deus, nos dá intimidade com Deus. É por isso que devemos orar. E orar sempre, conforme escreveu Paulo, né, aos Tessalonicenses, devemos orar sem cessar. Ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Sim, evangelista. E tendo essa comunhão com Deus, a palavra comum, união, tendo essa conversa, esse diálogo com Deus, através da oração é possível conquistar coisas dentro da vida da pessoa, do indivíduo que tem essa relação com Deus. Qual seria o poder da oração? Qual o efeito que a oração causa na vida dessa pessoa e também ao redor das pessoas que rodeiam essa pessoa? O que a oração causa na vida dessa pessoa? A pessoa que ora, a pessoa que tem um momento de oração, um altar de oração com Deus, quando se aproxima com Deus, ele ora semanalmente, diariamente, mensalmente, é uma vida constante. Quando oramos, muitas portas se abrem na área conjugal, na área espiritual, na área material, as portas vão se abrindo, porque tu estás orando, tu estás caminhando com Deus, e quando tu estás caminhando com Deus, automaticamente todas as portas da nossa vida diária, elas vão se abrindo, porque nós temos comunhão com Deus, somos filhos de Deus através da oração, através do que aceitamos a Cristo como Salvador. Então a oração é uma comunhão profunda com Deus, e as portas vão se abrindo tanto na área material, na área espiritual, e as conquistas, as nossas vitórias são conquistadas sempre através da oração. Correto. O pastor falou ali em referência à parte espiritual. Sabemos que hoje em dia é uma das áreas que tem sido mais minada pelo inimigo, pelas forças malignas. A parte espiritual. Então, a oração, ela tem um efeito na vida da pessoa quando entra diretamente na parte espiritual. Mas qual, assim, será que teria alguma área, alguma parte na vida espiritual que a oração ela desempenha uma melhor função, de melhor forma, explicando assim, o que melhora, o que acontece na vida espiritual da pessoa que ora? O que acontece? A pessoa que ora, ela tem sensibilidade para ouvir Deus, para ter uma comunhão com a família, porque a oração, ela nos traz quebrantamento, nos traz uma vida de humildade, uma vida de sinceridade. A oração muda a nossa vida interiormente, nos faz mais sensível à voz de Deus e também à convivência com as pessoas em nossa volta. Então nos traz benefícios espiritualmente para nós. Correto. Você que ligou agora seu aparelho, seu monitor, você está no programa Assembleia de Deus em Ação, no canal 19 TV Criciúma. Eu gostaria de convidar você a estar participando conosco a partir de agora, no telefone 3433-2528 e deixar sua opinião, seu comentário, se você acredita no poder da oração, se a oração faz algum efeito, tem alguma influência na sua vida. Gostaria de saber de você, ligue e participe. Você também pode comentar na nossa rede social facebook.com/AD em Ação. Gostaríamos de contar com a sua opinião. Continuando a nossa entrevista aqui com o evangelista Eduardo, ele que é dirigente da Assembleia de Deus do Anelisa, Assembleia de Deus de Sara. Gostaria de saber, evangelista Eduardo, que foi comentado que na vida espiritual a oração ela abre portas, né? Correto. Ela abre portas. Então, uma pessoa que não tem essa relação, uma pessoa que não ora, isso pode ser prejudicial na vida dela? Pode ocasionar algo de ruim na vida dela? Uma pessoa que não tem essa comunhão com Deus? E não tem esse diálogo direto com Deus? Sim, em todas as áreas, né? A pessoa deixa de orar, né? Porque não conhece a Deus, né? Traz prejuízo para ela, prejuízo para famílias. É por isso que estamos vivendo os momentos atuais, né? De muitas pessoas no alcoolismo, né? Nas drogas, porque não tem uma vida de oração com Deus, né? Então traz prejuízos para si, para a família.
Mas quando a pessoa tem uma vida de oração com Deus, as bênçãos de Deus são sobre ela e sobre aqueles que lhe rodeiam. Muito bem. Você que ligou agora, está no ar o programa Assembleia Deus em Ação. Eu gostaria de contar com a sua opinião. Você acredita no poder da oração? Você vai ligar agora no 3433-2528 e vai deixar a sua opinião, o seu comentário. O poder da oração, você acredita ou não? Qual a influência que a oração tem feito na sua vida? Gostaria de contar com a sua opinião. Pastor Marcos. Ok. Muito bem, nós estamos aqui nessa programação, algumas pessoas já estão nos ligando, já estão participando, já estão fazendo seu pedido de oração, e eu quero informar você que o seu pedido de oração feito hoje, nós vamos estar orando todos os dias na igreja pela sua vida. Nós temos algumas pessoas aqui da região de Criciúma que já estão nos ligando, e você que está nos vendo de toda a região carbonífera aqui, de todos os municípios onde pega o canal 19, você vai poder ligar para nós, está aí na tela o telefone, e você vai poder participar. Nós também queremos perguntar ao evangelista Eduardo, qual é o seu testemunho pessoal com a oração. Nós queremos saber isso também do senhor essa noite. O que o senhor orou assim e que Deus realmente mudou, transformou, para que também o telespectador ele possa, eu acho que quando nós testemunhamos assim de uma forma mais direta aquilo que Deus fez na nossa própria vida, eu acredito que a coisa fica mais real. É verdade. E eu gostaria de ouvir também do senhor essa noite assim, o que o senhor orou, falou com Deus, para que também o telespectador lá do outro lado ele possa ver que a oração é um caminho para a vitória, é um caminho para a solução do seu problema. Bem, Remino, então, quero dizer aos senhores e àqueles que estão nos ouvindo que aos 16 anos de idade eu já vivia uma vida de alcoolismo porque não conhecia Deus. E quando eu conheci o Evangelho, aceitei a Cristo como meu Salvador, minha vida foi transformada. Por quê? Porque eu conhecia Jesus e comecei a orar. Então, através da oração entrou a paz no meu coração, a alegria. E toda a minha família que estava longe de Deus, a minha mãe, meus irmãos, eu comecei a orar a Deus e dizer: Deus, salva a minha mãe, salva os meus irmãos. Pois a minha mãe estava desenganada pela medicina e queria repartir cada um dos seus filhos aos demais familiares para que viessem cuidar de nós, porque éramos de 6 irmãos e a enfermidade era contagiosa. Porém, através da oração, eu conquistei esta vitória. A minha mãe foi curada para a glória do nome do Senhor Jesus. Os meus demais irmãos, um após o outro, foram aceitando a Cristo como Salvador. Porque quanto mais eu orava, quanto mais eu buscava o Senhor, Deus, através do seu poder, do seu Espírito, começou a transformar a minha família. Nós vivíamos uma vida amargurada, triste. Né? E através da oração, então, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, as minhas irmãs aceitaram a Cristo como Salvador. Eu sempre digo que falar de oração até é fácil. Difícil mesmo é orar, porque a oração exige de nós renúncia, tempo. Mas quero dizer àqueles que estão nos ouvindo, que estão a passar por um momento de dificuldade no lar, na família, entenda. E quando você começar a falar com Deus, começar a buscar a Deus em oração, Deus vai entrar em providência no teu lar, na tua família, na situação que você possa estar a passar. Então eu tenho várias experiências que conquistei através da oração, tanto na área espiritual, na área familiar e na área material. Porque a oração vai abrindo porta, vamos conquistando. Quanto mais perto de Deus nós chegamos, através da oração, as portas vão se abrindo e o nome do Senhor é glorificado. Muito bem, nós queremos agradecer ao evangelista Eduardo por esse lindo testemunho e dizer para você, telespectador, que isso pode acontecer na sua vida. Você não precisa continuar sofrendo, você pode pedir ao Senhor, clamar ao Senhor. Existe um texto na palavra de Deus, Jeremias 33:3, muito conhecido, que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Nós temos uma participação ao vivo e nós queremos ouvir um testemunho que está aí através do telefone, do nosso telefone 3433-2528. Alô, quem fala? Alô, paz do senhor? Paz do senhor é quem? É o Davi.
Davi. Pois não, Davi, conte seu testemunho em relação à oração. Muito bem, pastor. Diante desse tema oração, eu teria muito testemunho para falar através das orações. Certo. Mas eu quero contar meu testemunho. Isso. Que seria a minha libertação, minha salvação, através das orações da minha mãe, missionária Heloísa, Floriano, e também do meu pai, que eu me desviei, andei no caminho do mundo, perdição. Certo. Mas, através da oração, sempre insistindo na oração, minha mãe insistindo, eu voltei para a igreja, retornei para a casa do Senhor, e hoje estou aí fazendo a obra de Deus. Muito obrigado, Davi, pela tua participação. Que Deus te abençoe. Para que todos saibam, você é da onde, por favor? Aqui da Içara. De Içara. Davi, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua participação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor. Deus abençoe. Aí está a participação do Davi, e você também pode participar, ligue através do telefone 3433-2528, você pode participar conosco aqui e também deixar a sua palavra em relação à oração. Ali no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, tem uma passagem da palavra de Deus que conta a situação de um centurião romano que estava com um problema em casa, seu servo estava enfermo, e a palavra de Deus diz que ele foi procurar Jesus para pedir a cura do seu servo. E quando Jesus estava saindo a caminho da sua cidade, ele pediu para Jesus: Senhor, não precisa ir. Porque ele disse assim: porque eu entendo que eu também tenho pessoas à minha ordem, e eu digo para um vai, ele vai, vem, ele vem, faz e ele faz. E ele disse: Senhor, diz uma palavra em relação ao que eu te pedi e será feito. E a palavra de Deus, ela relata ali, você vai ver no versículo 8, Jesus se alegrou com a palavra do centurião e disse: olha, eu nunca vi tanta fé em Israel. Ele disse: vai, homem, seja feito conforme a tua fé. E nessa noite eu quero dizer para você que hoje é uma noite de fé, é uma noite de você participar conosco da nossa campanha de oração. Você vai ligar, tem muitas pessoas ligando, deixando o nome aqui na oração, e você vai poder participar também, deixar o seu nome na oração. E eu quero perguntar para você: você acredita no poder da oração? Acredita mesmo? Então liga para cá e participa conosco. Cristiano. É isso aí. E você que acredita em oração, você também pode participar dos nossos cultos no templo sede da Assembleia de Deus de Içara, na Rua Coronel Marcos Rovares. Amanhã, terça-feira, culto de oração e ensino da Palavra de Deus. Você estará ali nos visitando a partir das 19 horas. É bem fácil de achar ali a Assembleia de Deus, Templo Sede. Fica em frente à praça da Prefeitura Municipal de Içara, às margens próxima da SC 444. E você vai ligando, vai participando, deixando o seu nome na oração, e também gostaríamos de ouvir a sua opinião. 3433-2528, e você vai deixar a sua opinião referente à oração. Se você acredita no poder da oração, deixe seu testemunho, deixe seu nome. Estaremos orando ao longo da semana pela sua vida, pela sua família, pela sua causa. Você também pode participar na nossa rede social, facebook.com/AD em Ação. Vamos a um breve intervalo comercial e já já voltamos. Assembleia de Deus em Ação, entrevista e opinião. Só no Posto Tigrão em Içara tem o melhor para você e seu carro. Atendimento, qualidade e variedade em serviços. Além da exclusiva gasolina V-Power. O Posto Tigrão é o único da cidade com abastecimento de GNV. E ao abastecer acima de R$50, seu veículo ganha uma ducha rápida grátis. Posto Tigrão. Fica na Rua Marcos Rovares, 1630. Às margens da SC 444 em Içara. Fone 3432-3315. Há 25 anos, a Otomar orgulha-se de fazer parte de sua vida, na prestação do melhor serviço gráfico, na busca constante da eficiência em seu quadro funcional, ou ainda no investimento em equipamentos de qualidade, causando com tudo isso o que o nosso cliente sempre espera: uma boa impressão. Otomar Gráfica e Editora. Impressionar é o nosso papel. Fone 3432-3357 em Içara.
A Casa das Gaitas está há 60 anos no mercado de instrumentos musicais, mas sempre à frente do seu tempo, acompanhando as inovações e tecnologias do mercado, disponibilizando das melhores marcas da atualidade, variada linha de instrumentos de sopro e cordas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixo acústico, ampla variedade de aparelhos de som para eventos e igrejas, mesas, módulos, equalizadores e microfones. Na Casa das Gaitas tem crediário próprio, além de desconto nas compras à vista com cartão. Fica na Rua Henrique Lage 19, centro de Criciúma. Fone 3433-3868. Voltamos, estamos aqui no programa Assembleia de Deus em Ação e você está participando hoje do nosso debate e também da nossa entrevista que fala sobre a oração, o poder da oração. Você crê no poder da oração? Crê mesmo? Então você pode ligar e participar conosco. Nós sabemos que através da oração tantas coisas acontecem. E na nossa Assembleia de Deus, nós até temos um movimento na Assembleia de Deus, quem conhece a nossa igreja sabe disso, mas enfim, que se chama o Círculo de Oração. E como começou o Círculo de Oração? Começou através de uma pessoa que tinha uma filha com um problema de enfermidade e essa senhora lá se eu não me equivoco, em Pernambuco? Sim. Convidou algumas senhoras da igreja para estarem na oração e isso virou um movimento e nós estamos aí há tantos anos com esse movimento que é o Círculo de Oração, onde as senhoras da igreja se reúnem semanalmente para orar com um propósito específico e nós temos tantos testemunhos. Eu sei que nesse momento eu estou aqui falando, tantas senhoras estão nos vendo e sabem e conhecem tantos testemunhos através da oração. Nós temos mais matéria para rodar, não é, Cristiano? E nós queremos ver tudo que nós temos preparado nesse programa de segunda-feira. Você pode ficar conosco aí que está uma bênção esse programa. Continue participando conosco e deixe o seu nome para a oração. Muito bem, vamos voltando aqui com a nossa entrevista, dando continuidade a esse tema importante que é oração. Você acredita no poder da oração? Evangelista Eduardo, eu gostaria que o pastor citasse, o evangelista citasse um ou dois exemplos de orações que foram respondidas na Bíblia. Porque uma oração, quando ela funciona, quando a pessoa tem comunhão com Deus, a oração é respondida. Eu gostaria que citasse um exemplo na Bíblia de uma oração que realmente teve êxito. Nós vimos nos dias da igreja primitiva, que a igreja primitiva estava sendo perseguida, né? Muitos irmãos estavam sendo mortos, lançados na prisão, sendo açoitados e tal. E nós vimos que lá o rei Herodes mandou matar Tiago. E isso trouxe um alvoroço, trouxe benefício para a população, o povo ficou alegre e tal. E de repente, vão mandar prender mais Pedro. Lançaram Pedro na prisão. Mas a igreja, um grupo de irmãos, eles se reuniram e começaram a orar. Eles não oraram 15 minutos e pararam, meia hora e pararam. Eles tiveram um momento, um período de oração. Eles estavam orando sempre. Eles passaram a noite inteira clamando a Deus, buscando ao Senhor pela vida do pastor Pedro. E na manhã seguinte, Deus envia o seu anjo à prisão e liberta, traz Pedro a convivência com os demais irmãos. Então nós vimos aí a resposta de um grupo que se colocou na presença de Deus em oração e Deus respondeu. Nós olhamos também para lá 1 Samuel, capítulo 1, nós vimos a história de Ana, né? Aquela mulher que por 24 anos não poderia gerar filho, ela estéril, mas ela estava anualmente na presença do Senhor, clamando a Deus, buscando ao Senhor. E Deus lhe respondeu e lhe deu um filho, né? Porque quando ela orou ao Senhor e ela buscou o Senhor, disse, se tu me deres este filho, eu vou devolver ao Senhor. E Deus então concedeu a ela este filho, que se chama Samuel. Há vários exemplos na Bíblia Sagrada. Eu gosto também de mencionar sempre a história de Neemias, né? Lá estava Neemias, né? Diante do rei, servindo ao rei como copeiro, distante da sua terra. Isso nós olhamos aqui em Neemias capítulo 1, ó, e no verso 4, que diz, e sucedeu que, ouvindo Neemias essas palavras, que palavras são estas? O seu irmão Anani, que veio de Judá, e mais alguns, vieram visitar Neemias ali na Pérsia. Ele servia ao rei como copeiro. E ele, Neemias, perguntou tranquilamente como está o nosso povo, como está
os nossos lá em Jerusalém. E então nós vimos que Anani, o seu irmão, responde: olha, o nosso povo está sofrendo miséria espiritual, miséria material, estão sendo perseguidos, estão passando necessidade. E Neemias, ele se coloca na presença de Deus em oração. Ele teve um momento, um período, que ele se assentou e chorou amargamente. Mas ele se coloca na presença de Deus em favor do povo. E Deus então responde à oração de Neemias, que durou 4 meses, do capítulo 1 ao capítulo 2, um período de 4 meses de oração. E chega o rei Neemias, um rei chega a um copeiro e pergunta: o que está acontecendo contigo? Observa que estás triste, estás amargurado, e não é enfermidade, tu não estás doente. O próprio rei chega a Neemias, porque Deus estava agindo através da oração de Neemias. E foi Neemias enviado então a Jerusalém para trazer solução àquela situação. E Deus o deu vitória. Amém. A oração também pode agir como cura numa enfermidade. Então estaremos vendo um VT na sequência que vai demonstrar como funciona isso. Vamos ao VT. Dores já afirmam que acreditar no tratamento, no médico e na cura contribui para restabelecer a saúde. Isso não tem nada a ver com religião. A religião é você com os outros. Ou seja, você se reúne em grupos que têm uma maneira de professar a fé semelhante. A fé é você com você mesmo. É você, o seu travesseiro, pensando em que eu acredito e em que eu não acredito. E a espiritualidade é você com Deus. Dr. Décio é autor de vários livros sobre o exercício da medicina e a espiritualidade. Professor universitário, ele lamenta a rejeição de alguns colegas a associar a fé à terapia tradicional. Esse pensamento é defendido pelo pesquisador e médico americano Harold Clemen. Segundo ele, da mesma forma do histórico familiar e das condições de moradia, a falta de fé pode até influenciar para o aparecimento de algumas doenças. Questões relacionadas à espiritualidade devem ser tratadas no consultório médico com a mesma naturalidade que assuntos sobre o hábito de vida dos pacientes. Olha aí está, diz o ditado popular que contra fatos não há argumentos. E o fato é que a oração pode sim mudar as coisas, pode sim fazer coisas maravilhosas acontecerem. E eu quero ouvir o seu testemunho. Nós estamos ali já com alguns nomes na oração, já ligou o David e Sara para nós, eu quero que você ligue. Eu queria ouvir um testemunho de cura. Se você foi curado através da oração, você pode ligar para cá. Eu quero ouvir o seu testemunho de cura aqui no programa, no canal 19, no nosso Assembleia de Deus em Ação. Vamos lá, Cristiano. É isso aí. Vamos continuando a nossa entrevista aqui hoje com o evangelista Eduardo, ele que é dirigente da Assembleia de Deus ali de Ana Elisa, Assembleia de Deus de Sara. Então, evangelista Eduardo, foi ali passado no vídeo, no VT, que a oração, ela pode até muitas vezes auxiliar na cura de uma enfermidade junto à medicina. Então, eu gostaria de saber qual é o real poder da oração quando uma pessoa está doente, quando ela está enferma, quando de repente ela não tem mais esperança, mas a oração pode surgir como remédio. Gostaria que explicasse isso. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Quer dizer que quando uma pessoa está em uma situação difícil, onde a própria medicina o desengana, ele ora a Deus, ele busca ao Senhor, ou quando alguém ora por essa pessoa, através do poder da oração, através da nossa fé em Cristo, essa pessoa é restaurada. Certa ocasião, orei por um senhor que estava com câncer, a medicina já havia feito o que eles haviam pedido por ele. Mandaram para casa: tu estás desenganado, tu não pode mais voltar ao hospital e os teus dias estão contados. Deram ali 3, 4 dias para ele e tal, mas fomos informados da situação que estava aquele homem. E quando nós chegamos ali, falamos de quem? De Jesus, sobre a vida eterna. E posteriormente a isso, oramos por ele. Quando nós ministramos a oração da fé, crendo no impossível, Deus entrou em ação e restaurou aquele homem, dando saúde completamente, porque o nosso Deus é o Deus do milagre. Correto. De repente, a gente deve ter algum telespectador que está assistindo o programa, ele realmente ora, busca a Deus,
mas de repente ele não está achando a solução para o seu problema, de repente essa oração está sendo tardia, não tardia, mas não está sendo respondida dentro daquele tempo que ele precisava. Que palavra o pastor dá para esse tipo de pessoa que deve persistir nessa oração? Porque muitas vezes, muitas pessoas acham que a oração estão tardando para ser respondida. Qual a explicação para isso? Quando nós olhamos lá em Mateus, né, no capítulo 7, o próprio Cristo, na sua parábola, ele ensinou dizendo que aquele que bate se abre, aquele que busca encontra. E no Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus narra uma outra parábola de um certo juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Mas nesta mesma cidade vivia uma certa viúva que tinha uma certa necessidade. E esta viúva chegava na sua porta e o importunava, dizendo: julga a minha causa, eu tenho uma causa para ser respondida. E até o momento que o juiz não respeitava o homem, não temia Deus, mas pela insistência daquela mulher, julgou a sua causa. Quero dizer aos nossos amados irmãos e às pessoas amigas que estão nos ouvindo, que você deve insistir em oração, você deve permanecer em oração, crendo que no momento certo, na hora certa, Deus vai entrar em providência e vai agir ao teu favor. Muito bem. Você está assistindo a Assembleia Deus de Ação, entrevista e opinião, todas as segundas-feiras a partir das 21 horas. Eu gostaria de contar com a sua opinião. Você vai ligar agora no 3433-2528. Se você tiver um testemunho de cura, gostaríamos de escutar, colocar aos nossos telespectadores para edificar a vida dos demais que estão ligados aqui conosco. Você também pode participar através da nossa rede social facebook.com/ad em ação. Gostaria também de contar com a sua opinião, o seu comentário. Você acredita no poder da oração? Você acha que a oração influencia na sua vida? Tem influência na sua vida? Gostaria de contar com você, conosco, Pastor Marcos. Ok, nós estamos atendendo muitas pessoas que estão nos ligando agora e eu quero agradecer algumas pessoas que nos ligaram. A Karen Cristina de Araranguá está contando o testemunho aqui da cura através da oração. E também a dona Natalina ali da Cidade Mineira, que contou um lindo testemunho sobre a cura do seu filho Maicon, que estava na UTI e ele foi totalmente curado através do poder da oração. E ela aí relatou que através dessa cura foi quando ela aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então nós sabemos que há poder na oração para salvar, para curar e para libertar. Então eu quero que você continue ligando para nós aqui, nós vamos estar anotando ali o seu pedido de oração, o seu testemunho, e durante toda essa semana nós vamos estar orando por você. Nós, como também amanhã, o pessoal que vai estar aqui fazendo o programa da missão, quinta-feira o pastor Júnior vai estar aqui também no programa da oração, vai ser uma bênção de Deus. Eu quero convidar você para você participar durante toda essa semana e ficar conosco e entrar nessa campanha de oração conosco para que você tenha vitória e para que as coisas maravilhosas de Deus aconteçam na sua vida. O que nós vamos ouvir agora, Cristiano? Agora nós vamos a um intervalo musical e já já voltamos.
Só no Posto Tigrão em Sara tem o melhor para você e seu carro. Atendimento, qualidade e variedade em serviços. Além da exclusiva gasolina V-Power. O Posto Tigrão é o único da cidade com abastecimento de GNV. E ao abastecer acima de R$50, seu veículo ganha uma ducha rápida grátis. Posto Tigrão. Fica na Rua Marcos Rovares, 1630. Às margens da SC 444 em Içara. Fone 3432-3315. Há 25 anos, a Otomar orgulha-se de fazer parte de sua vida, na prestação do melhor serviço gráfico, na busca constante da eficiência em seu quadro funcional, ou ainda no investimento em equipamentos de qualidade, causando com tudo isso o que o nosso cliente sempre espera, uma boa impressão. Otomar Gráfica e Editora. Impressionar é o nosso papel. Fone 3432-3357 em Içara. A Casa das Gaitas está há 60 anos no mercado de instrumentos musicais, mas sempre à frente do seu tempo, acompanhando as inovações e tecnologias do mercado, disponibilizando das melhores marcas da atualidade, variada linha de instrumentos de sopro e cordas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixo acústico, ampla variedade de aparelhos de som para eventos e igrejas, mesas, módulos, equalizadores e microfones. Na Casa das Gaitas tem crediário próprio, além de desconto nas compras à vista com cartão. Fica na Rua Henrique Lage 19, centro de Criciúma. Fone 3433-3868. Muito bem, voltamos com a Assembleia de Deus em Ação, entrevista e opinião. Gostaria você agora que está na sua casa, está assistindo o programa, vamos interceder pela sua causa. Você coloque a sua mão sobre a sua enfermidade ou interceda pela sua família, pela sua causa. Nesse momento estaremos dando início ao momento da oração. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho, nós chegamos na Tua presença neste momento, através do poder de oração. Nós cremos que Tu és poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Oramos por este lar, por esta família, por este direto amigo que está nos assistindo através desta programação. Adentra neste lar, toca neste coração. Essa pessoa que está enfermo, Senhor, venha restaurar, venha curar agora. É o que nós oramos, nós pedimos. Entra com providência nessa situação, na área material, na área espiritual. Nós pedimos, Senhor, pois Tu és poderoso para restaurar e para realizar milagres. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ao momento especial do programa, Momento da Palavra. Nós vamos ler um texto em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Amém? Glória a Jesus. Logo após, vamos ler Lucas, capítulo 19. Nós queremos, com a ajuda do querido Espírito Santo, falar, sermos nesse momento apenas o porta-voz, né? Nesse momento é onde some as nossas capacidades humanas, e todo desejo de todo pregador é ser um instrumento, uma voz, né? Que possa ser usada por Deus. Eu acho que estou vendo o irmão Márcio, o Márcio aí de Uruçanga, já morou em Uruçanga, esposa, prazer. 3:8 diz assim, ó: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Diga assim: Deus tem uma porta aberta. Agora é interessante, tendo pouca força, não precisa ser super-homem, super-herói. Deus não precisa da tua grande força, não. A tua pouca força só precisa de duas coisas: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Vocês estão guardando a palavra? Assentai-vos, queridos. Obrigado. O outro texto, se os irmãos querem acompanhar comigo mesmo sentado,
está em Lucas 19, é onde eu vou trazer, falar sobre uma porta aberta relacionada a um novo tempo, amém? Há uma novidade para a igreja, que está no capítulo 19 de Lucas, verso 28 seguido, que diz assim: dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que soltais, assim lhes direis: porque o Senhor precisa dele. E os que haviam sido mandados acharam como lhe disseram, e quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Amém? Glória a Deus. Queridos, falar que Deus tem uma porta aberta, no sentido de que existe sempre uma novidade para o nosso coração. Eu penso que a igreja do Senhor, missionária, precisa viver esse novo tempo. Amém? É necessário que a igreja viva esse novo tempo, até porque tudo começou assim, amém? Quando Jesus, ele nos tirou das trevas, em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz a palavra de Deus assim: e assim, se alguém está em Cristo, amém? Se alguém está em Cristo, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o interesse de Deus é que nós andamos, caminhamos, trilhamos um caminho de novidade. Nós não podemos nos adequar às mesmices. Nós não podemos nos adequar a um tempo que já foi, não, meu irmão. Deus precisa de uma igreja atual, de uma igreja que celebra Cristo com toda a força. Deus tem todas as armas para dar para a igreja, mas é preciso, ele está dizendo, quando você passa na porta da salvação, já ele não aceita o velho homem. Deus não aceita o velho homem. Você passou para a salvação, ele já está dizendo: eu não quero mais saber da tua vida antiga. Eu estou interessado em tornar tudo novo para a tua vida. Um casamento novo. Aleluia. Uma intimidade com Deus. Primeiro ponto que eu me coloco e a entender que nós precisamos, para entendermos esse chamado de Deus para vivermos uma novidade de vida, eu penso o seguinte: que nós temos que crer que ao passar nessa porta, Deus tem uma porta aberta para aqueles que creem que Deus tem coisa nova para vir, coisa boa. Amém? Você sempre tem que crer que Deus tem o melhor para a tua vida. Se você quer que Deus abra a porta para você, abra a porta de um relacionamento íntimo com Deus, de relacionamentos vívidos no casamento, na vida material, meu irmão, você precisa, em primeiro lugar, entender que Deus tem o melhor para a tua vida. Aleluia. Se você entra já pensando que Deus só vai te dar coisinha pouca, coisinha velha, não. Deus quer que você abra o entendimento para entender que Deus tem coisa melhor para a tua casa. Mas tem pessoas que só ficam fazendo referências do passado. Quando eu orava, quando eu jejuava, pastor, quando eu lia a Bíblia, quando eu sentia intimidade com Deus. Não, meu irmão, Deus não quer isso para você, não. Deus quer que você seja hoje uma nova criatura. Deus quer abençoar a tua casa hoje. Deus
Mas você crê que eu tenho melhor para você? Você crê que eu tenho uma novidade para você a cada manhã? Diz a Bíblia que a cada manhã nós renovamos a palavra de Deus no nosso coração. Deus tem uma porção a cada manhã para a tua casa, meu irmão. Então existe aqueles também que ficam só lembrando das mágoas, só falam, você vai falar com ele não tem uma vida de vitória, não consegue ter uma vida de vitória, porque ele fica falando das mágoas, das decepções, aquelas raízes de amargura. Aí fica difícil, meu irmão. Você tem que dizer em nome de Jesus: Deus tem o melhor para minha família hoje, Deus tem o melhor para minha empresa hoje, Deus tem o melhor para a minha vida íntima com Deus hoje. Eu tenho que sentir a presença de Deus hoje. Eu não posso me acostumar. O que é que diz em Filipenses 3:13? O nosso querido apóstolo Paulo disse assim, ó: irmãos, quanto a mim, ele não estava falando dos outros não, quanto a mim, não a julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa ele tinha que fazer. O que ele fazia? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Aí está essa palavra que está para abençoar a sua vida. Bom, nós estamos encerrando o nosso espaço e queremos agradecer você pela sua participação, você que ligou, você que participou. Muito obrigado. Seu nome está ali no caderno da oração, no pedido de oração. O jornalista Cristiano vai passar o telefone da igreja, o nosso telefone, onde nós vamos poder te atender durante o dia também. E eu quero agradecer você. Na segunda-feira, nós vamos estar aqui no programa falando sobre felicidade. O que é necessário para ser feliz? Nós vamos estar falando com você sobre isso na próxima semana. É isso aí, como o pastor Marcos já mencionou, você pode ligar no 3432-4991 e a nossa secretária estará ali atendendo. De repente você quer um pedido de oração, temos um pastor de plantão ali que irá orar no momento ali para a sua oração, para o seu pedido. E também gostaria de convidar você a participar amanhã ali no templo sede da Assembleia de Deus de Sara, na rua Coronel Marcos Rovares 1319, bem em frente à Praça da Prefeitura Municipal, do culto de oração e ensino. Hoje tivemos aqui o tema oração, o poder da oração. Então amanhã o nosso convite especial para você estar nos visitando no templo sede da Assembleia de Deus de Sara. Eu agradeço a sua audiência. Assembleia de Deus em Ação, Entrevista e Opinião vai ficando por aqui. E amanhã, programa missionário, né, pastor Marcos? Amanhã continua a programação e também na quinta-feira a nossa programação continua, como também no final de semana, no sábado, no domingo, e eu quero convidar você para participar conosco. Que Deus te abençoe, fique com Deus, uma linda semana para você. Fique com Deus em nome de Jesus.